Olá, todo mundo! Estamos de volta, né, Marina? Obrigada pelo teu tempo, né? Por tu ter aceitado conversar com os nossos alunos de novo. E, assim, temos várias perguntas sobre como é que foi o teu intercâmbio, como é que tá a tua vida aí. E vamos lá, a gente vai fazer um ping-pong, então, pode ser? Tá bom. Claro. Primeiramente, muito obrigada por me receber de volta. Obrigada pelas perguntas. Eu fico super lisonjeada que gostaram do meu primeiro vídeo. E se tiverem mais perguntas, podem mandar também. Opa, então tá bom. Vamos lá. Primeiro, como é que foi a seleção da família, né, onde tu ficou? E quantos anos de curso de inglês tu fez antes da entrevista? Porque tu disseste na nossa primeira conversa que teve uma entrevista, né? Que tu teve que fazer. Sim, teve uma entrevista. Bom, eu comecei... Claro que na escola a gente aprende um pouco, né? Lembro que eu fiz... A minha mãe sempre me colocava muito em escolas de idiomas também. Eu acredito que eu deveria ter uns 14 anos, no mínimo, assim, quando eu comecei. Eu lembro que eu até fui tua aluna uma época, há muito tempo atrás. Mas eu lembro que quando eu tinha 16 anos, foi quando eu decidi por conta própria, tipo, focar no inglês, que daí foi quando eu realmente fiz o curso. E ali que eu levei mais a sério foi, acho que 3 ou 4 anos. Eu fiz todos aqueles níveis, tipo, nível 1 até o final na escola de idiomas, o que me ajudou bastante. E sobre a seleção da família, é uma agência no Brasil e uma agência no exterior. A família americana, no caso, fica em contato com a agência no exterior e eu com a brasileira. E as duas agências em contato uma com a outra. E basicamente tudo online. Então, o teu perfil vai ficar online para essa família. Eles vão entrar no site e vão ver, eu quero conversar com essa. Eles vão ver as tuas características, as tuas experiências, etc. E eles vão falar, eu gostei dessa pessoa, quero conversar com ela. Eles mandam um e-mail para ti e a partir dali a gente marca um Skype e começa a conversa. Se a família gosta, já dá um match, mas geralmente o match nunca acontece no primeiro, né? Tipo, acontece sempre uns 3, 4 e-mails ou conversas depois. E a seleção da família, eles que te selecionam ou tu seleciona a família? Não, é a família que te seleciona. Por exemplo, é os Estados Unidos inteiro. Tu aplicou, tu tá ativa ou sendo vista pelos Estados Unidos inteiro. Então, tu não consegue escolher o teu estado. Uhum. Pelo menos na minha agência eu não poderia. Não tinha essa opção. Então, eu não sei com as outras. Porém, no segundo ano, quando tu renova o teu au pair, tu pode sim escolher, tipo, colocar lá no teu application que eu quero, talvez eu quero mais para a área da Califórnia, quero mais área de Nova York, Texas, então aí ali tu pode fazer. Tá. Que idade tu tinha quando tu foste? Foi a tua primeira vez de intercambista ou a tua primeira vez no exterior? Sim, foi a minha primeira vez como intercambista no exterior e eu tinha 26 anos quando eu embarquei. Tem limite de idade, né? Tem. O au pair tem limite de idade. Qual é a idade mínima, sabe? Tu lembra? A mínima, eu acho que é 16. 16 ou 18. Isso eu tenho que confirmar, porque eu agora realmente não vou me lembrar. Mas a máxima é 27. Então, eu embarquei na risca, assim, tipo, limite, sabe? 45? Porque eu embarquei uma semana antes do meu aniversário. Então, tipo, quando eu pisei aqui na terrinha do Tio Sam, uma semana depois eu comemorei meu primeiro aniversário. Então, foi muito legal. Nervosismo, que bate, né, na hora da entrevista. Com certeza. Gente, até hoje, né? Não vamos mentir, né? Não, nervosismo bate. Isso é um negócio que tu vai ter que aprender a lidar, controlar, porque é normal. A gente está sempre tentando falar correto e certo. E a gente fica mais nervoso na frente de um americano. E eles, na minha opinião, são os que menos vão te julgar, os que menos vão falar alguma coisa do teu inglês. Porque alguns deles já estão até acostumados, né? Então eles sabem como é que é.
então eles não vão falar A gente nada. fica muito, nós é que ficamos preocupados, eu acho, com a forma, né, de não passar, não pagar mico, não falar as Sim, coisas erradas, não conjugar os verbos errados. Acho que o problema é mais com a gente, né? sim, a gente se policia muito. E às vezes é aí que a gente é. Às vezes é mais fácil tu, tipo, deixar fluir do que tu ficar te controlando, sabe? Porque Sim. uma hora ou outra tu vai aprender. Uma hora ou outra tu mesmo vai começar a te corrigir. Vai começar a fluir normalmente. Então só, tipo, espera. Seja paciencioso. E o que, assim, às vezes a gente comenta, né? O mais importante é tu te comunicar. Então, se de repente você tem que colocar, misturar alguma palavra em português, misturar um espanhol, fazer mímica, tudo tá valendo, né? Claro, Tem que claro. tentar se comunicar, tem que se experimentar, né? Sim, sim. Porque é até assim que tu vai aprender, né? Tipo, te Uhum. colocando. Eu acho que isso responde àquela pergunta que alguém fez assim: o que fazer para melhorar o inglês antes mesmo de ir para o intercâmbio? É se jogar, né? Tu pode. Tudo que o pessoal fala. Escutar música, ler, vai ajudar bastante. Pegar a música e a letra ao mesmo tempo, sabe? Escutar e ler, porque falar, quando eles falam é uma coisa, porque tem gírias também, tem palavras diminuídas, assim. Então, aqui tudo ajuda, tudo. Parece baboseira, mas não. Qualquer coisinha ajuda. Claro que estando aqui, tu respira o inglês, né? Tu vai ter muito mais contato, então tu vai pegar muito mais rápido do que se fosse em outro lugar. Mas qualquer coisinha vai ajudar. É como saber com quem você vai ficar, se são confiáveis e se têm os mesmos interesses para que vocês se deem bem. Tem como saber. Primeiro Bom, começa a agência, né? Tu pega uma agência isso que eu ia séria, falar. confiável. Exatamente. Pega uma agência confiável, ou talvez uma pessoa que tu conheça, que já tenha ido, já tenha aplicado para tu ter uma confiança. Talvez até aplica com a mesma pessoa, a mesma agência, tudo. Ler bastante também, pegar informação aqui e ali, internet, agora tudo é muito fácil. Então, pegar informação. Essa parte... Como saber com quem tu vai ficar? Se são confiáveis, se têm os mesmos interesses para que vocês se deem bem. Tu tem como saber, tu não conhece a família antes, né? Na verdade, tu começa pela agência, buscando por uma agência confiável, né? Na verdade, quando envolve agência, já é um negócio mais sério, né? Porém, claro que tem que pegar bastante informação, uma agência que seja de confiança, procurar alguém que já tenha ido com essa agência, principalmente, e daí para poder aplicar. E outra, tu vai conhecer as famílias durante as trocas de e-mails, tipo as perguntas que tu vai fazer, vai perguntar sobre os gostos das crianças, o que eles gostam de fazer no tempo livre, o que os pais gostam de fazer também. Então, por ali, tu já vai ter uma ideia do que eles gostam, mais ou menos, de como eles são. Mas, claro que, pessoalmente, né, e na rotina, as coisas podem mudar um pouco, mas por ali, pela videochamada, tu já consegue ter bastante noção, assim, da família. Tem nível de escolaridade? Não tem nível. Não. Só tem que passar nos requisitos que as agências pedem e é isso. Tu tem como falar sobre os valores? Vamos pensar nos valores da época, né? Para a gente ter uma base do o que tu investiu quanto à agência que tu pagou, Sim. né? Quais foram os custos assim que tu teve na época? Sim, no total, mais ou menos, que eu consigo lembrar, assim, foi R$ 4.000. Foi, claro que agora deve estar um pouco mais caro, né, questão do dólar, mas vamos dizer que em dólar era um pouco mais de US$ 800. Então, já dá para ter uma noção. Eu tive que dar uma entrada para a agência para, tipo, salvar, tipo, para dizer que eu ia aplicar com eles. Aí, depois, eu tive que fazer um pagamento quando eu fechasse com a família, só quando desse o match. E depois eu tive a taxa de visto, que eu também tive que pagar. Eu lembro que daí nesse meio decorrer não tinha o consulado em Porto Alegre. Então eu tive que ir para São Paulo, daí eu tive mais o gasto com voo para São Paulo. Na época eu não paguei hospedagem, porque eu fiquei na casa das minhas amigas, então teve mais isso. Depois eu tive
mas eles pediram para mim fazer uma carteira internacional de motorista. Eu tive gasto com isso também. E mais... Essa carteira onde? Nas escolas de como é que eles chamam? Tipo... mas tu fizeste já nos Estados Unidos ou fizeste aqui? Não, no Brasil. Tá, mas é condição, tu precisa ter a carteira de habilitação? Sim, isso é uma coisa assim. Não é um negócio que tu precisa ter, porque, por exemplo, se tu cair numa família de Nova York, tipo na cidade de Nova York, tu bem provável que não vai precisar de um carro, porque a maioria das famílias lá não tem carro por causa do trânsito. Então, eles andam muito de trem. Mas se tu vier para o estado, por exemplo, de New Jersey, que é onde eu tô morando, um carro, tu vai ter que dirigir um carro porque as coisas são tudo muito longe. Tipo, tu quer ir no shopping, 15 minutos de carro. Tem transporte? Tem transporte, mas às vezes tu tem que andar até uma estação mais longe. Isso é até um pouco diferente do Brasil, e eu acredito que o Brasil é muito melhor nessa parte. Desses, assim, de ponto de ônibus, sabe? Que tem em qualquer lugar. Então, ter carro é bom, até porque tu vai cuidar de criança. Caso aconteça alguma emergência, tem que também dirigir. Sair às pressas. Exato. E outra, o que quase nunca acontece, mas outra as crianças têm muita atividade física, muita atividade. Às vezes tu tem que buscar eles na escola, porque terminou o período deles. Tu tem que dirigir eles para o futebol, dirigir para o balé, dirigir para playdates. Playdates é quando uma babá encontra outra babá e as crianças vão brincar juntas. Então, tu tem que dirigir para esses lugares também. Então, ter essa carteira de motorista é bem importante, é bem bom. Tá. E daí, tô lembrando, desculpa te cortar, o último gasto que eu tive foi eu tive que traduzir o meu histórico escolar e... Tradutor juramentado. Como? Um tradutor juramentado. Tradução Isso juramentada. É caro, né? Isso é caro. Na época, eu acho que eles estavam cobrando tipo uns R$200, mais ou menos, para fazer. Agora deve estar um pouco mais caro. Só que eu consegui ainda colocar... Eles pedem antecedentes criminais. Então, tu tem que traduzir esse documento também. E daí sim, eu traduzi um documento, eu não sei se faz 2 ou 3 anos, e eu paguei... Era uma folha e eu já paguei R$70 a folha. Né? Então, esse serviço de tradução juramentado é caro mesmo. É caro, Até aqui, se tu precisa fazer, é caro aqui também. Sim. Nós falávamos de valores, né, antes, e eu tinha uma cotação para Irlanda que era diferente do teu programa. Seria 4 semanas na Irlanda com escola de inglês e estadia, né, em casa de família. Isso foi o ano passado, o ano retrasado. Então, eu tenho os valores em euros, que são 1.390 euros. Então... Deve ser, custando quase uns R$7.000. Daí, claro, tem os bilhetes, né? Sim. Tem bilhete, tem passaporte. Então, no au pair, a família paga a passagem. Eu esqueci de falar mais uma coisa. Só que a família paga do trecho principal do país que tu tá vindo, né? Por exemplo, seria São Paulo meu ou Rio de Janeiro. Como eu tava vindo lá do sul, eu paguei a minha passagem para São Paulo. De Porto Alegre até São Paulo. Isso. E a família pagou de São Paulo para os Estados Unidos. Então, eu lembro que na época, e antes também de eu aplicar para o au pair, eu procurei sobre outros intercâmbios, mas todos eles eram mais caros que o au pair e eles te davam menos tempo. Que nem esse teu, iria pagar 1.300 euros para 4 semanas. 4 semanas. Isso. O au pair seria, na época, era $800. Talvez hoje seria uns $1.000. E daí, quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Podendo estender para 2 anos. Então, é bom. Claro que tem aquele lado de que tu vai cuidar de criança. A gente sabe que criança não é fácil, cultura é diferente também, tem tudo isso. Mas, quesito intercâmbio, valores, é o que, na minha opinião, era o que estava valendo mais a pena na época. Então. Sim, sim. A pessoa depois ela tem que ver o que ela vai querer, né? Se vai querer trabalhar, né?
de alguma forma, Sim. ou apenas ter a experiência, né, de só para estudar e ter a experiência de estar, né, em casa de família e tal. Esse campo de intercâmbio, ele é muito grande, né? Porque Uhum. tu não tem só o de estudo e o au pair. Tu tem outros de trabalhos que tu pode Sim. aplicar para trabalhar em resorts e outros lugares. Só que talvez lá eles vão te exigir talvez um nível de inglês um pouquinho maior, porque tu vai lidar talvez com mais gente, com turistas e etc. Mas tu pode trabalhar em outros lugares também. Então isso é bom ir numa agência, falar mais ou menos o que tu quer, porque eu lembro que foi isso que eu fiz e eles me apresentaram as possibilidades, assim, as opções que eles tinham na época e eu vi a que mais me agradava. Sim. Muito bem. Tu sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileira? Na verdade, não. É mais aquele, assim, tipo, brasileira, caipirinha, samba, tipo, aquela brincadeirinha, sabe? Mas nada muito demais, assim. Ou agressivo? Tu te sente sozinha aí? Sim, sim. Não tem como, né? Uma hora ou outra tu vai te sentir sozinho, não adianta. Não é a tua casa, né? Não... Sim. Tu é estranha, né? Sim. Eu sou só intrusa, né? Estrangeira. Verdade. Muito bem. Como foi ficar longe de Mommy and Daddy? Como é que tu conversou com eles? Bom, nós tivemos uma pequena briga. Mas depois disso, porque a minha mãe, ela apoiou, porque ela sabia que era o que eu queria, fazia tempo. O meu pai, eu acho que era mais pelo fato de eu ser mulher, a filha mais velha, a ovelha negra saindo, né, tentando voar e indo para um lugar desconhecido até então, porque os meus pais também nunca tinham saído do Brasil, desculpa. Então, é um negócio novo, eles não tinham muita informação e claro que eles iam ficar preocupados, né? Mas aí depois que eles viram que estava Meio do normal, né? Que ambas as partes tinham. Sim, exato. Só que depois que eles viram que eu estava bem, assim, que a família era boa e etc., eles ficaram mais tranquilos. Então, agora eles estão bem de boa quanto a isso. Que perguntas tu mais respondeu aí? Tu sendo brasileira, o que mais as pessoas te perguntam? Alguma coisa sobre a comida. Na verdade, a família com quem eu morava, eles não fizeram tanta pergunta, até porque eu era a terceira babá brasileira. Então, eles já tinham conhecimento da cultura, já sabiam como é que era. Mas, às vezes, amigos, assim, eles perguntam como é que é, da onde eu venho. Eles ficam surpresos quando eu falo que tem neve em Gramado. Eles pensam que porque é país tropical, né? Eles pensam que é calor 24 horas por dia, 365 dias por ano, então eles não têm essa noção. É verdade. Qual o melhor destino para intercâmbio? Na verdade, tu comentaste, não tem como saber, né? Como saber, porque cada pessoa gosta de um lugar, né? Tem preferências, que nem tem gente que gosta mais de praia, outras pessoas irão gostar mais de uma cidade movimentada, tipo Nova York. Eu gosto da calmaria do lugar que eu moro, mas como eu falei, eu não escolhi. Mas o que eu iria indicar, que todo mundo vai falar, é evita lugares que tem muito brasileiros, porque senão tu não vai praticar o teu inglês e tu veio para cá para praticar o inglês, né? Sim. Então, seria mais isso. Trabalhar de babá, o teu trabalho em si, foi bom? Foi o que tu imaginava, assim? Não foi o que eu imaginava, mas foi bom. Não foi porque o que eu imaginava, porque eles eram adolescentes. Eles são, né, adolescentes. Então, eu lembro que eu tentava interagir com eles no começo e eles não queriam falar muito comigo, até porque o iPad, o telefone é muito mais interessante do que falar com alguém que acabou de chegar e mal fala a língua deles, né? Então... Eles não falavam já alguma coisa em português? De resquícios das outras meninas que trabalharam lá, não? Eu lembro que o mais novo, quando a primeira babá saiu, ele falava um pouquinho, que ela tinha comentado. Mas aí depois acho que eles não praticaram, talvez era uma língua que eles não queriam muito aprender, daí não falavam, nem um oi, eu acho. Tu tá trabalhando ainda? Não. O meu visto agora é de estudante e o visto de estudante não permite trabalho. É só E como é que tu tá acompanhando as aulas? E a dinâmica das aulas? Bom,
Agora a gente está fazendo tudo online, né, por causa da pandemia. Sim, sim. Mas no começo era presencial. Aí tu escolhe as matérias que tu quer fazer. Tipo, tu tem uma grade curricular e tu escolhe as matérias que tu quer fazer naquele semestre. Tem um número mínimo de créditos que tu tem que fazer também. Então, tu tem que sempre aplicar para aquilo. No começo, não vou mentir, que foi bem difícil, porque o inglês, tipo, aquilo veio a cavalo, assim, me atropelando ainda mais. Tipo, eu falei assim, eu sei inglês, né? Que eu consigo eu viajo, eu me comunico aqui com a família que eu trabalho, e com isso aqui não vai ser nada. Gente do céu. Faz uma redação em inglês, não pensando em português. Ver o quão difícil vai ser. Então, eu achei, assim, que aquilo ia acabar comigo. Eu ia dormir de madrugada, me virando, assim, para fazer as coisas, mas agora já peguei o ritmo, então tá fluindo tudo mais fácil. E outra que é uma dinâmica diferente, né, do Brasil, não é muito parecido. Tu tem tipo um score que tu precisa atingir para tu tá bem naquela matéria, porque é baseado, eles chamam de GPA. É nesse GPA que depois você vai poder, quando tu aplicar, vamos dizer, para uma empresa, vai contar bastante. Se tu quer uma bolsa de estudos, esse GPA vai contar, porque vai mostrar que tu é um bom aluno. Então tem tudo isso, daí tu tá, tipo, te matando, estudando, e daí tem que ficar meio de olho nisso e acompanhar todas as matérias, etc. Mas eu tô até me saindo bem, não posso reclamar. Então, tá ótimo. É mesmo que tu tá fazendo? Desculpa, não entendi. Que curso é mesmo que tu tá fazendo? Eu tô fazendo biologia. Biologia. Na verdade, eu apliquei para administração no começo, tipo, nada a ver, né? Mas semestre passado eu troquei para biologia porque quando eu fui falar com ela é tipo não é uma supervisora, mas ela te ajuda. Desculpa, eu esqueci o nome agora, mas eu fui lá falar com ela, falei, olha, o tipo de emprego que eu quero no futuro é esse. Ela falou, bom, então vamos ver aqui a tua grade. Daí ela começou a olhar e falou, bom, então é melhor tu trocar o teu curso para biologia, que as cadeiras são mais voltadas para a área que tu quer. Então foi por isso. Então mas eu consegui usar toda a minha grade de administração. Bom, conseguiu fazer reaproveitamento? Sim, consegui. Todas elas. Daí agora eu estou fazendo só as que faltam para biologia. Então eu me formo em 1 ano. Então tá, quase aí. Estou no meu penúltimo semestre. Eu vou ter que preparar o passaporte. Vai. Eu já vou mandar o convite uns 6 meses antes, só para não correr o risco de dizer não recebi. Comida, como que tu te adaptou com a comida? Vamos lá. Eu confesso que eu não tive tanto problema com a adaptação, foi mais decepção. Eu ia em restaurante, sabe aqueles... Eu adoro pasta, macarrão. Vinha aqueles pratos de macarrão lindos, maravilhosos, aqueles que tu vê na TV. Tu dava uma garfada, guria. Não tinha muito gosto lá. Porque eles gostam das coisas tudo meio sem sal, assim. Eles não têm tanto tempero que nem o brasileiro. Então, foi mais decepção, realmente, do que adaptação. E outra, na família que eu trabalhava, eu cozinhava todo dia. O que era bom para mim. Porque eu podia cozinhar o que eu queria, no tempero que eu queria, e as crianças não reclamavam. Tipo, eu podia cozinhar pedra para elas e elas iam comer e dizer que tá bom ainda. Tipo, eu dei muita sorte nesse quesito. Então, e outra coisa que aqui quase não tem eles não são muito do arroz e feijão, né? Mas eu caí numa família que o mais novo adorava o feijão. E tu encontrava feijão preto? Sim, encontro, porque como tem muito pessoal, muito hispano, que é pessoal tipo do Equador, Espanha, tem no mercado mesmo, tem o próprio corredor tipo internacional, que é onde tem asiático, parte asiática e a parte hispana. Aí lá tem o feijão vermelho, feijão preto, tem todos. E 30 minutos da minha casa tem uma comunidade brasileira e hispana, portuguesa, que lá tem tudo. Tu vai encontrar pão de queijo, que ótimo. Erva mate. Eu achei erva mate aqui. Estou no paraíso, não preciso de mais nada. Tu acha que tu tá, assim, adaptada? Sim, sim.
Eu não confesso que eu não demorei muito tempo para me adaptar. Foi bem fácil. Não tive muito problema. Claro que assim tem aqueles negócios da cultura que é um pouco diferente, mas a adaptação no mais foi tudo muito bem. Até fazendo um link à pergunta que tu fez quanto à saudade, né? Eu acho que eu sou meio desgarrada, porque eu consegui lidar muito bem com isso comparado a outras amigas que eu tinha aqui, que a gente chama de homesick, né? Tipo, saudade de casa. Doença de casa, saudade de casa. E eu lembro que elas, às vezes, mandavam um áudio, assim, chorando, que o dia estava sendo difícil e etc. E eu lembro que eu nunca tive um dia tão difícil como elas tinham, sabe? Ou talvez porque eu estava tão feliz que eu estava realizando esse intercâmbio, que eu falava, nossa, tipo, que massa, eu tô aqui, então eu aproveitava. Mas claro que quando tem aqueles churrascos de família, aqueles aniversários que a gente recebe foto no WhatsApp, né, dá vontade de deletar todo mundo. Então, tirando essas datas, assim, no mais foi tranquilo para mim. Sim. Teu maior desafio? O maior desafio, além do inglês, acho que foi o inglês, porque como eu te falei, acostumar, eu fui no flow, assim, fui seguindo e acabou dando certo. Eu lembro que no começo eu vi a minha evolução no inglês e daí depois parece que eu parei e aquilo me deixava um pouco frustrado, então eu acho que eu diria que era o inglês mesmo. Na tua avaliação, tu acha que aquele foi o melhor momento para tu fazer o intercâmbio? Acho. Tu gostaria de ter feito antes? Gostaria, quando eu era mais nova, eu sempre quis fazer, né? Mas eu acho que eu vim no momento certo. Eu vi que eu estava, não vi, mas agora, olhando para trás, eu vi que eu estava madura o suficiente. A minha idade, eu acredito que foi boa, porque fez eu ter o meu match muito rápido, eu acredito, porque a minha host mom, a minha mãe anfitriã, ela precisava de alguém, talvez assim, com mais experiência, talvez, que acho que as outras, eu conheço todas as au pairs que trabalharam na casa e elas têm a minha idade, mais ou menos, então acho que ela estava tentando um balanço ali, um equilíbrio, sabe? Então eu acredito que foi o melhor momento realmente para mim vir. E outra, então eu adoro estar aqui, né? Então se eu olho para trás, não tem arrependimento, porque tá sendo maravilhoso. Tu pretende fazer outro intercâmbio? Pretendo. Tu viajou bastante, né? Viajei, eu tive a oportunidade de conhecer bastante países desde que eu me mudei para cá. Isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, porque me abriu muito mais portas, né? Por questão do idioma e até por questão de ser mais fácil viajar daqui. Partindo daí, né? Partindo daqui, os voos são mais baratos e sabe que o au pair tu recebe, né? Então, tu consegue fazer grana e pagar pelas tuas viagens, então as coisas funcionam. A pergunta de 100 milhões de dólares. Tu pretende retornar ao Brasil? Aí que tá. Nunca diga nunca, não é mesmo? mas se eu puder escolher, eu falaria não. Mas isso, eu confesso que isso dói meu coração um pouco, porque a minha cultura toda tá lá, né? Tipo, e o Rio Grande do Sul, a Santa Cruz é um lugar que eu realmente gosto de morar, gostava. Mas eu não me vejo mais lá, porque eu acho que a minha mente evoluiu um pouco, assim, tipo, meus horizontes se abriram e eu não sei se eu ia conseguir voltar para lá. Eu não sei, as coisas são diferentes, tipo, é uma situação bem diferente. Então, a minha resposta seria não. Porém, se precisar, claro que eu vou voltar, né? Não tem. Eu ia pensar duas vezes. Então, ali tem a minha família também, né? Claro. A gente sempre pode voltar, né? Sim, exato. Meu pai sempre disse isso, né? Vai que o cantinho, se precisar, vai estar sempre aqui. Ali. De tudo isso, o que tu mais aprendeu? O que tu acha que foi a tua maior lição? Minha maior lição, teve várias, na verdade. Eu aprendi a ser mais pacienciosa,
Minha mãe e a minha irmã falam isso, que eu fiquei muito mais pacienciosa com o tempo. Com essa carinha, tu não era pacienciosa? Com a minha mãe e com a minha irmã, pra tu ver que eu era o general em casa. Ou tentava, né? Eles cortavam minhas asinhas. Então, quanto a isso, paciência, eu acho que tem certas coisas que eu fiquei até mais educada, tipo, ou é um negócio, às vezes é mais assim, nossa, o meu pai e a minha mãe falavam isso, e eu tô vendo isso aqui com as crianças, entende? Tipo, nossa, como foi bom o ensinamento que os meus pais me deram, e daí agora, tipo, como é que posso passar para eles, ou fazer uma comparação. Então, esse foi um outro quesito, assim, que foi muito bom. Eu acho que eu cresci muito, o que foi outra coisa maravilhosa. Tipo, às vezes não tem muito como explicar, mas tipo, expande a tua percepção, a tua cabeça, tu conhece gente de tudo que é país, tu vê como é que eles são lá, como é que é no Brasil. Então, é muito bom. Não, não, não sei explicar, sabe? Não tem palavras para colocar. No words. E por fim, então, para nós encerrarmos a nossa conversa, o que tu diria, né, para essa galerinha aí que está pensando em fazer um intercâmbio um dia? Pesquisa bastante, pega bastante informação, o máximo que tu conseguir, fala com pessoas, assiste vídeos no YouTube, tudo, e vem. Porque, como eu falei anteriormente, é uma experiência que ninguém vai te tirar. Seja o teu intercâmbio de 1 semana, 2 anos, 3 anos, tu vai voltar diferente. Tu vai crescer em tão pouco tempo que até tu vai ficar surpreso. Então, vem. E vale muito a pena. Não digo vem para os Estados Unidos, tipo, não precisa ser os Estados Unidos. Faça a coisa, né? Isso, vá. Faça. Isso, vá. Então está, querida, muito obrigada de novo. Adorei, eu tenho certeza que os nossos alunos vão amar também. E obrigada, Vi, um beijo grande para ti. Eu que agradeço. Sempre que quiserem, podem mandar perguntas que a gente faz aqui o chat para responder. Eu fico super lisonjeada. Obrigada. Então tá, beijo. Beijinhos.